Ainda nesse contexto de Guerra Fria, nós temos dois aspectos interessantes, dois tipos de políticas interessantes que vão ser aplicadas na América Latina. A primeira é a noção de Operação Pan-Americana. O que foi a Operação Pan-Americana? Foi uma ideia do presidente do Brasil, ali no final dos anos 50, conhecido como Juscelino Kubitschek. Qual que era a ideia dele? Ele avisou os Estados Unidos de que a América Latina, por causa de suas desigualdades sociais, seus problemas, por causa do seu subdesenvolvimento, podia ser um campo fértil para o desenvolvimento do comunismo. Né? E que se isso acontecesse, a União Soviética poderia ter aliados por toda a América. Sabendo então que a América era uma espécie, e é ainda hoje, um quintal dos Estados Unidos, o Juscelino fala, se vocês quiserem manter a influência e o bom nome que vocês têm aqui na América, eu recomendaria que vocês fizessem uma espécie de plano Marshall para a América. Ao invés de emprestar dinheiro cobrando juros altíssimos e empobrecendo ainda mais a América, vocês deveriam investir dinheiro praticamente dando, que nem vocês fizeram no plano Marshall na Europa. Essa é a ideia do Juscelino, ela é completamente ignorada, mas o Juscelino lhe propõe um presidente americano chamado Eisenhower. O Eisenhower sai, assim como o Juscelino, e assume nos Estados Unidos um presidente chamado John Kennedy. O presidente será assassinado, inclusive, e depois vai ser substituído pelo vice dele, que é o Lyndon Johnson. O Kennedy ele vai lançar algo mais ou menos parecido com a Operação Pan-Americana, chamada Aliança para o Progresso. Por que mais ou menos parecida? É a ideia de dar assistência técnica e econômica para ajudar os países da América Latina. Essa é a ideia principal. Mas, na real, qual que é o problema? Em 1º de janeiro de 59, o país vizinho dos Estados Unidos, chamado Cuba, passa por uma revolução. E essa revolução, que começa como de caráter socialista e soberano, passa a migrar para um caráter socialista e se torna realmente uma revolução socialista em 61. Então, qual era a ideia da Aliança para o Progresso? Através de dinheiro, evitar novas Cubas. A gente até esse tipo de frase. O Brasil não vai ser uma nova Cuba, blá blá blá. Então, essa era a ideia. Só que, na verdade, essa assistência técnica e econômica, na verdade, serviu para trazer armas para os países da América Latina e implantar ditaduras militares. E aí foi implantar ditaduras militares nos anos 60 e 70 em quase todos os países da América Latina. Destaque para a ditadura militar brasileira, em 64, duas ditaduras militares argentinas, em 66 e 76, a ditadura chilena em 73, a ditadura uruguaia e assim sucessivamente. O Paraguai já estava uma ditadura desde 54, e todas essas ditaduras com um profundo caráter anticomunista, bem parecido com o fascismo, e todas financiadas e organizadas pelos Estados Unidos. Né? É certamente uma das histórias mais tristes da humanidade, especialmente na América, esse período de ditaduras militares. Outra doutrina muito famosa dos Estados Unidos em relação ao mundo é o que o pessoal chama de doutrina Bush, que vai propor um negócio chamado guerra ao terror. Os Estados Unidos sofrem um ataque terrorista em 11 de setembro de 2001, e após esse ataque os Estados Unidos fala que vai promover uma guerra ao terror. Qual vai ser o foco dessa guerra ao terror? Oriente Médio, onde tem muito petróleo, né? A gente vai ver, a gente já deve ter aprendido, espero em algum momento, que as guerras elas existem basicamente só por recursos naturais e econômicos, ainda que os pretextos para elas possam ser outros. Né? Então, o pretexto é a guerra ao terror, guerra ao terrorismo, mas o foco é sempre domínio econômico de recurso natural e ou impedir avanço político de países que você discorda. Então, a própria doutrina Bush, além de propor uma guerra ao terror, vai propor um conceito chamado eixo do mal. O que é o eixo do mal? O eixo do mal eram países que não obedeciam aos Estados Unidos. Irã, Coreia do Norte, Cuba, depois Venezuela entre nesse eixo do mal, Nicarágua entre nesse eixo do mal, durante os anos 2000. E essa doutrina Bush, ela, além do foco no Oriente Médio, ela vai ser caracterizada por bastante unilateralismo. Unilateralismo é quando só tem um lado, né? Unilateral. Então, é a ideia dos Estados Unidos, não é os Estados Unidos dialogando com outros países, é ele querendo dialogar e tudo bem. E a noção de intervenção preventiva. O grande clássico, o grande exemplo do que vai ser essa doutrina Bush da guerra ao terror é o ataque no Iraque.
né? Os Estados Unidos dizia que o Iraque, em 2003, tinha armas de destruição em massa, armas químicas. Não tinha nenhuma prova disso. Todos os grandes especialistas da época falavam que os Estados Unidos eram mentirosos, o presidente George Bush era um mentiroso, e, na verdade, os Estados Unidos é famoso por ter presidentes mentirosos, e que não tinha nada. Mas os Estados Unidos falaram, não, a gente vai atacar o Iraque de forma preventiva, porque eles vão vir atacar a gente em algum momento. Só que na ONU tem um órgão chamado Conselho de Segurança, que é esse conselho que vai admitir a existência de guerras ou não. Os Estados Unidos submeteu o ataque ao Iraque, o ataque preventivo ao Iraque, ao Conselho de Segurança. Dos 5 membros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China e França, 3 foram contra o ataque preventivo e 2 foram a favor. Quem foram a favor? Estados Unidos e seu eterno aliado e muitas vezes subalterno, Reino Unido. Como a doutrina Bush é unilateral, ou seja, nesse 3-2, então o ataque tinha sido proibido. Só que só leva em consideração o Conselho de Segurança da ONU ou a ONU governos e doutrinas que são multilaterais, que levam em consideração vários lados. Não é o caso da doutrina Bush, não era. De forma unilateral, eles vão fazer um ataque preventivo ao Iraque, vão ficar 10 anos no Iraque, morrer um monte de gente, mas garantir que o país permaneça destruído e com o petróleo sob o controle dos Estados Unidos, né? Outra doutrina famosa é o presidente que substituiu o Bush, chamado Barack Obama, vai ter a doutrina Obama. Ela vai ser bem parecida com a doutrina de outros presidentes democratas, como o Wilson e como o Franklin Roosevelt. Ela vai ser mais focada no multilateralismo, vai privilegiar o G20 como fórum de debate, o G20 as 19 economias mais fortes do mundo, mais a União Europeia. Vai promover uma série de retiradas militares, vai promover distensões, né, redução de tensão com adversários como o Cuba. Então os Estados Unidos vai reabrir a embaixada em Cuba, que eles fecharam nos anos 60, vai ter um diálogo e fazer um acordo com o Irã, ainda que Obama faça 2 ataques vergonhosos, um contra a Líbia e outro contra a Síria, né? E vai assinar um acordo de Paris contra o avanço do clima. O Obama sai em 2017, entra o presidente Donald Trump, que vai ser uma espécie de anti-Obama, né? Então tudo que o Obama defendia, ele meio que vai contra e sai, ele aumenta a tensão com Cuba, aumenta a tensão com o Irã, sai do Acordo de Paris, enfraquece o G20. Eu acho que o papel do Donald Trump durante a pandemia de Covid-19 vai entrar para a história como exemplo de certas elites dos Estados Unidos, como eles pensam a si e o mundo, né? O próximo tema é população, né? Os Estados Unidos têm uma população basicamente urbana, com alto IDH, mas que merece esse tipo de análise merece um pouco mais de detalhe. Por quê? Ainda que os Estados Unidos tenham um alto IDH, eu tenho a sensação de que eles são um país desenvolvido, mas em processo de subdesenvolvimento. E eu acho que a presidência do Donald Trump mostra isso, né? O Donald Trump parece mais um presidente maluco da América Latina do que os tradicionais presidentes sóbrios e racionais dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm um IDH, só que apesar de ser a maior economia do mundo, não é o maior IDH do mundo, está longe disso. Acho que dados de 2018 e 2019 apontam para o 15º lugar em termos de IDH, não chega aos pés de uma Noruega, por exemplo, mas é ainda assim um país com desenvolvimento humano alto. Na sua distribuição demográfica, ele vai ter um Nordeste superpovoado, uma costa oeste superpovoada e um meio oeste basicamente vazio. E terão destaques as metrópoles de Nova York, no Nordeste, de Los Angeles, no Sudoeste, de Chicago, próximo aos Grandes Lagos, e a grande megalópole chamada Boswash, que vai de Boston a Washington, que nós vamos ver aqui nesse mapa que mostra um pouco essa questão. Aqui, quanto mais o pico é elevado, maior a densidade demográfica da região. Então a gente tem as maiores cidades dos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles e Chicago. Nós temos um Nordeste americano, de Chicago a Nova York, muito povoado, e o meio oeste americano, onde tem os climas desérticos, semideserto, as montanhas rochosas e parte das planícies semiáridas, bastante vazios, né? Você pode ver que não tem picos muito altos, tem poucos picos.
Então a gente tem basicamente Nordeste americano, costa atlântica, aqui também no Caribe um pouco, e costa oeste no Pacífico. O meião, né, o meio oeste, ele é bem mais vazio. A gente pode até trazer uma linha aqui por volta do meridiano de 100 graus oeste, né, entre uma parte bem povoada dos Estados Unidos e uma parte menos povoada. O que a gente chama de Boswash é uma megalópole, é como se fosse uma conurbação de metrópoles que se inicia aqui em Boston, no norte, passa por Nova York, Nova Jersey, etc., até chegar em Washington, capital dos Estados Unidos. Isso aqui forma praticamente uma megalópole, né, uma conurbação de metrópoles, porque entre Washington e Boston praticamente numa zona rural, é tudo zona urbana, com trem, com rodovias, etc. Próximo, a gente vai falar um pouco agora da formação do povo dos Estados Unidos, que é uma coisa interessante para nós pensarmos nesse país.